Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. E hoje eu tô aqui com ele. Uns conhecem como Márcio, outros conhecem como Riquelme, Márcio, dono de imobiliária, corretor de imóveis, trabalhou com lançamento, hoje trabalha com imóveis prontos e também já foi até jogador de futebol. Márcio, Riquelme, bem-vindo ao podcast. Fica à vontade para se apresentar para quem ainda não te conhece. E aí, Felipe, que honra estar aqui. Você se tornou aí um grande player, né? E criador de conteúdo aí também para a nossa área. Não tem como não te acompanhar. Te admiro muito por isso. E que honra estar aqui. Vamos conversar, vamos contar algumas histórias e ver o que a gente tem de legal aí para contar, para pontuar sobre o mercado atual. Legal. Obrigado pelo convite aí. Cara, eu fico muito feliz, sempre converso com você. A gente tá aqui algumas horas já conversando e parece que sempre tem mais coisa para conversar, né? O Márcio, quando eu comecei na corretagem, ele foi um dos responsáveis por me treinar, por me ajudar a começar nessa profissão. Agradeço, sempre que eu tenho essa oportunidade eu falo isso. Imagina. Obrigado mais uma vez. E, cara, começando, eu conheci você no mercado de lançamentos. Sim. Num pirata, né? Muitos aí não sabem o que é, outros sabem, têm até medo disso. E eu comecei num pirata que, na verdade, já tinha ali um container, né? Faltava ar-condicionado, era banheiro químico, mas não era um pirata do guarda-chuva. E quando eu cheguei lá, se eu não me engano, foi o meu segundo ou terceiro produto, que era assim que a gente falava, eu me deparei com algumas ações legais que a gente tinha que fazer. Você era um cara que era coordenador na época, e você levava lá sua impressora, ajudava a gente a imprimir algumas filipetas e levava o cortador, né? Como que chama aquilo? Guilhotina? A guilhotina pra gente fazer e colocar no panfleto. Cara, como que foi pra você, primeiramente, entrar no mercado imobiliário? Bom, para não se tornar clichê, né? A gente conversou até sobre isso agora há pouco. Entrar no mercado imobiliário acontece para muitos quando o cara tá, às vezes, ferrado ali, tá desempregado, quebrou uma empresa, de alguma forma ele foi impactado ali e ele entra no mercado imobiliário, muitas vezes sem entender o propósito, como que funciona, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer para se dar bem no mercado, né? E eu fui mais um que entrou assim impactado pela ação de captação de pessoas da imobiliária que você fala do coraçãozão. E eu entrei lá com a prerrogativa de ser um trainee. Eu ia ser um corretor trainee. Sim. Acho que quem pegou essa época aí vai lembrar. E quando chegou lá, na verdade, tiveram algumas entrevistas e tal, e não tem seleção, né? Você tem RG, tem CPF, cai aqui para dentro. Tá no jogo. E você vai ser trainee. E aí, quando você vai ver, na verdade, não é nada disso. Você vai ser corretor. Na minha época ainda, quando eu entrei, em 2008, ainda tinha um treinamento muito bom com a Azor, você conheceu. Ele dava o treinamento de HP e toda a matemática ali da coisa, fluxo de pagamento, etc. E aí tinha um treinamento bem resumido assim sobre as transações em si, mas dali você já ia para o plantão e vamos tirar o Cresce, vamos fazer... E aquilo que todo mundo que trabalhou em lançamento conhece. Aquele muito promessa e muitos acabam não entendendo, muitos acabam não absorvendo as coisas, dali sai do mercado, some, e muitos acabam aprendendo e toca isso aí adiante na vida. E assim, o começo foi um começo padrão de todo mundo, demorei para vender, fiquei pé da vida, cogitei de não seguir, mas acho que tinha um propósito acima de qualquer coisa e fluiu. Correu do Cresce no plantão? Não vou dizer que eu corri, mas eu já vi muita gente correndo. Eu já tive sorte de eu chegar, o Cresce tá saindo, assim. O Cresce chegava com a impressorinha também debaixo do braço, né? Nossa! Saia pegando o crachá de todo mundo. E por quanto tempo você ficou como corretor? Desenterrou essa, hein, meu? Corretor não chegou a 2 anos. Tá. Não chegou a 2 anos, já veio o convite para coordenação. E eu fiquei mais 3 anos na coordenação até começar a imobiliária. Como que foi para você sair de corretor para coordenador dentro do mercado de lançamentos? Na época, tinha toda, como que eu posso dizer, aquele romantismo, né? Aquela coisa, vou ser promovido. E quando você vai ver, na verdade,
você continua ali tendo uma função, uma importância, e na verdade não é uma promoção propriamente dita, né? Porque você acaba sendo um elo ali naquela cadeia de fechamento, até que a gente estava conversando agora há pouco. Os corretores entram muito mais com a vontade do que com preparo, com teoria, né? Uma coisa que se estuda em faculdade, por exemplo. Então, o corretor chega lá, muitas vezes ele atende aqueles primeiros clientes ali se tremendo todinho. Exatamente. Não tem muita a dinâmica do que vai fazer, era para ir para a maquete, já vai direto para o decorado, faz ali de qualquer jeito, dentro da limitação de cada um. E o coordenador, na verdade, ele é o cara que vai estar mais atento aos sinais de compra ali do cliente dentro do stand, dentro do plantão. Então, quando veio o convite para a coordenação, para mim foi um desafio, mas eu vi uma grande oportunidade ali de amadurecer esse lado de fechamento de proposta mesmo, de entender mais o cliente. E é lógico, você pensa também no ganho. E aí foi uma decisão assertiva que eu tive, porque, queira ou não, foi uma das coisas que mais me deu bagagem para, na sequência, lá em 2013, eu sair da Lopes e montar a imobiliária. A gente ouvia muito que era o cara que era bom de mesa, né? Isso. Ele virava coordenador. A gente estava até conversando aqui um pouco antes, algumas estratégias que, na verdade, quando a gente fez um produto no Tatuapé, a gente hoje, que enxerga um pouquinho algumas coisas diferentes, a gente viu que a gente trabalhava de maneira errada, atraindo o público errado, né? A gente trabalhava um produto de médio a alto padrão no Tatuapé, e naquela época a gente fazia as filipetas comunicando parcelas a partir de 399. A agência devia amar, nós, né? A agência devia amar. E com isso, cara, chegava clientes lá que queriam comprar Minha Casa Minha Vida e a gente não atendia nada, mas a gente não se atentava que a comunicação era para o público errado, né? Posso compor renda? Exatamente. Cara, e isso é ruim, né? A gente hoje entende que a gente precisa fazer uma comunicação assertiva para o público correto e, cara, era horrível naquilo. Como que era para você? Você enxergava isso? Tinha esse conhecimento ou também não? Era uma coisa que acontecia assim muito no automático, né? Eu acho que não só essa questão do parcela de 399, mas que nem a gente estava falando agora há pouco. A própria imobiliária não passava ali para os corretores, para os coordenadores, o conceito, né? Sim. Do que era, para o que era. Então, abria-se ali o plantão, muitas vezes ainda no pirata, igual você mesmo disse. Muitas vezes chegava caminhões lá de panfleto e não tinha ali uma instrução. Mal é mal, o gerente te ligava, perguntava se você precisava de etiqueta, né? Lembra? Etiqueta. Vai precisar de etiqueta? 1.000, 2.000, não sei o quê. Que era mais espertinho, já comprava ali as etiquetas, imprimia em casa, enfim. Mas não passava para o corretor, de fato, qual que era a estratégia, o que tinha que fazer, e isso muda tudo, né? Então, era normal a gente sair etiquetando com parcela de 399 para um produto que não era o público, assim como saía panfletando em qualquer lugar, onde nem tinha ali incidência de pessoa com perfil para comprar aquele imóvel. Vários tiros errados ali que, queira ou não, era esforço, né? Sim. Era trabalho, era dinheiro, porque para sair para a rua hoje, pra fazer qualquer coisa você gasta, hoje naquela época também. Então, assim, passa-se muito por falta de passar, né? A imobiliária passar a estratégia para o corretor. E eu falo, cara, que o corretor de lançamento ele é diferente. Ele é um cara muito da ação. E quando a gente vem para o mercado de terceiro, a gente vê que falta isso no mercado de terceiro, né? E por ser o cara da ação, a gente tinha os famosos PVs, né? Que é os pontos de venda. E acredito eu, posso estar enganado, que o PV era uma responsabilidade do coordenador, né? Identificar o que era um bom ponto de venda para colocar a equipe. Como que era para você identificar esses pontos? Qual que era o desafio para você levar a equipe para lá? Como que funcionava isso? Como você mesmo disse, ficava ali a cargo do coordenador e muitas vezes o marketing chegava para a gente e falava, pô, a gente precisa de X pontos de captação aleatoriamente, né? Não era, como a gente acabou de falar, não tinha uma estratégia e aí a gente, dentro do que a gente conhecia da região, dentro do que a gente já havia rodado ali, tentado entender um pouco mais, a gente determinava ali aqueles pontos. Padaria, rotisserie, hortifruti. Para quem trabalhou aqui na Zona Leste, eu acho que tem até uma
uma questão assim de ter menos opções de quem trabalha, por exemplo, na Zona Sul. O cara que vai trabalhar região do Itaim e outros pontos ali acaba tendo muito mais opção. E o desafio realmente para o coordenador era o cara sem informação nenhuma de marketing, sem nenhum apontamento de pesquisa, definir esses pontos. E aí ia pelo dedo, né? Pô, naquele ponto ali, para mais Mercedes, para mais BMW, aquele restaurante ali, a costela é R$ 200 para 2 pessoas, e era isso, né, que a gente usava. Eu lembro que tinha algumas vezes você falava assim, eu tinha um nome de guerra na época que chamava Zampella, e você me chamava de Zampa, falava, Zampa, você consegue ir pro PV agora, cara? Cara, eu vou. Cara, então corre lá que o corretor falhou comigo, vai lá pro Hortifruti. Aí a gente olhava, tinha um pouquinho de material, a gente ia fazendo material para poder ir pro ponto de venda. E como você falou, a gente ia no desespero, fazia uma estratégia sem muito conhecimento, mas... Sem saber por que estava lá. Mas é o que eu falei, corretor de lançamento, ele é o cara da ação, né? E falando em ação, a gente até conversou um pouco antes, no plantão a gente tinha algumas ações de... Hoje a gente vê muito que é o barril de chopp, né? A garrafa de uísque. Garrafa de uísque. Mas naquela época a gente tinha brigadeiro, a gente tinha temaki. E eu confesso que eu não entendi essa estratégia, né? Eu até brinquei recentemente que eu fui dar uma palestra em Guarulhos, eu falei que a gente ficava lá esperando o cliente não comer o brigadeiro, porque a gente esperava sobrar para a gente comer no final, né? Era algo até muito engraçado. E, cara, na verdade essas ações eram ações para dar a oportunidade da gente estar mais vezes com o cliente, da gente levar o cliente para uma próxima etapa do funil, estreitar relacionamento, entender se realmente o cliente quer, mas eu nunca tive essa visão quando eu trabalhei no lançamento. Como que foi para você? Você via isso, hoje você vê dessa maneira também? Qual que é a sua visão como um cara que foi coordenador de equipe em lançamento? Confesso para você que eu também não sabia. Para mim, o evento em si era mais para atrair novas visitas. Então, na minha cabeça, seria uma estratégia para início de funil, né? Na época, acho que nem se ouvia muito falar sobre funil e etc. Pelo menos não chegava na gente. Não tinha. E passava pela minha cabeça mais uma estratégia para atrair novos clientes e você fazia ali um número maior de visitas e, consequentemente, de pastas, né, para o produto que estava para lançar, do que uma estratégia de fidelização. E não sei se esse era o ponto, para você usar isso como estratégia de fidelização, como estratégia de maturidade, de amadurecimento do cliente, é excelente. Porque por mais que você vai ter ali clientes novos que ganham uma motivação para ir no fim de semana ali, porque às vezes ele já deu 2, 3 bolos no corretor. Sim. E não foi. O cliente vai ter cliente novo que vai achar esse motivo para ir, não que ele já está procurando, mas ele viu um motivo a mais para ir, mas é o que você falou, a fidelidade ali, a fidelização do cliente passa muito pelo tete a tete. Eu falo muito isso lá na imobiliária, que se você tiver a oportunidade de agendar uma visita, mesmo sem ter entendido ainda direito o cliente, porque tem cliente que você consegue com 2, 3 minutos de conversa entender e tem cliente que não. Sim. Eu falo muito do tete a tete. E os eventos dentro dos plantões de lançamento é muito legal para você ter esse tete a tete. Às vezes o cliente já passou lá, viu ali a parte inicial, viu o maquete, está esperando abrir um decorado, alguma coisa, e você acha que você só deve chamar ele quando for abrir o decorado. Sim. Se você conseguir chamar ele ali para trocar uma ideia no tete a tete, o docinho, o temaki, o barril de chopp vai ser secundário. Exatamente. Eu brinco que quando a gente começava a fazer pirata, o cliente falava, mas o que vai ser aqui? A gente falava assim, cara, eu não sei, mas é algo muito bom. Você quer deixar o seu nome e telefone, e, se possível, uma foto do seu RG? Excelente. Era assim, né? E depois a gente ia, cara, puta, agora vai ter um evento. Ah, mas já abriu... Não tem um decorado ainda. Mas vai ter um evento. Vem aqui que tem as imagens agora. Vem aqui que saiu a maquete. Então eram estágios, né? Então é algo muito engraçado. Qual que foi o seu maior desafio como coordenador? Sim, tinha alguns desafios. Como eu disse, o coordenador ele fazia parte ali do negócio, tão quanto o corretor, só que com mais responsabilidade, porque justamente o que de repente o corretor deixava de fazer, o que de repente o corretor não conseguiu detectar, o coordenador muitas vezes pegava e aquilo ali virava o jogo para converter uma pasta em venda. Então, assim, a maior dificuldade, acho que de todas mesmo para o coordenador, é ter o engajamento de todos os corretores no intuito de
de entender cada cliente para ele conseguir facilitar ali o dia a dia. Porque se fica nas costas do coordenador, ajudar o corretor a formar a pasta, ajudar o corretor realmente separar e depois dar essa mensuração para a sua diretoria, para o incorporador, do que realmente tem de pasta e coisa e tal, acho que é a maior dificuldade. E falando em quantidade de pasta, cara, eu sei que vocês passavam por um grande desafio que era as fichas, né? Porque o corretor, quando ele pegava a ficha com o cliente, ele não cadastrava, ele tinha um medo de cadastrar a ficha com o cliente. Como que era ter essas métricas se vocês não tinham esse... Não é que vocês não tinham esse controle, o corretor ele acabava omitindo essa informação com medo de perder o cliente. Como que era isso? Na verdade, era tudo arcaico, né? Quando eu fui coordenador, já o meio digital não estava tão difundido igual é agora, tomou a frente de tudo. E na época, a gente não tinha muito esse lance de pegar via sistema e etc. Era na unha mesmo. Então, a gente sentava ali com uma rodinha de corretor e levantava, quantas pastas você tem, fulano? Eu tenho tantas. Tem 5 de fulano, 4 de ciclano e literalmente é na unha. A gente ia contabilizando ali e sempre a diretoria, praticamente diariamente, como tá, quantas pastas, o que vai virar. E como eu disse agora há pouco, a principal dificuldade do coordenador era saber o time mesmo de cada cliente e fazer o corretor entender que a pasta não era uma garantia de venda e administrar tudo isso, porque às vezes você tinha ali um número de pasta que não convertia metade ou não convertia 30%, chegava no lançamento. E aí você vê dias trabalhados jogado fora, né? A gente vê que, eu entendo que é um grande desafio. Quando eu entrei na corretagem, eu ouvia que não era para eu cadastrar, porque eu ia perder esse cliente. E eu confesso que eu fiz, eu acho que, cara... Você acha que eu não fiz? Não, mas 100% das pessoas eu acho que simularam e cadastraram o seu telefone lá. E até hoje, cara, eu recebo ligação. Nossa. Né? Então, realmente sinalizava que, peraí, se eu colocar meu cliente lá, será que eles não vão ligar também? Então, é algo que sempre ficou muito assim, o corretor com medo de fazer as FAQs, né? E, cara, a gente estava até conversando agora também sobre corretor que trabalhava muito, né? E não performou. Eu fui um cara que eu não consegui performar no lançamento que a gente fez junto, e eu estava até falando que foi, acho que, algo que impulsionou eu estar onde eu estou hoje. E você falou, cara, mas o fulano trabalhava demais. Eu acho que também foi uma das injustiças de não ter vendido. E eu falei, cara, hoje eu vejo. Não é que a gente trabalhava demais. A gente era ocupado, né? A gente não era produtivo. Eu tava até brincando que a gente, às vezes, ficava jogando lá e quando a gente poderia performar. E quando chegou no final do lançamento, o Ulisses, mais uma vez, tá com moral. O Ulisses Gato Gordo, é a segunda vez que eu falo dele aqui no podcast. Ele chegou para mim e foi a virada do jogo para mim ali. Que ele falou, cara, você sabe por que você não vendeu, né? Algumas coisas que você deixou de fazer, você poderia ter pego o cliente da vez, nas vezes que chegou atrasado, você poderia ter performado melhor. Cara, e aquilo ali mudou para mim e foi o que eu trouxe para minha vida a partir daquele momento e me ajudou a chegar onde eu tô. E hoje você vê também que tem muito corretor que ele se engana, porque eu me enganava naquele momento e hoje eu tenho ciência disso. E eu vejo que tem muito corretor que ainda hoje se engana. Você também vê isso no mercado? Muito. Não só olhando para dentro, falando da minha imobiliária em si, eu tenho uma equipe hoje de 10 e, como eu te disse agora há pouco, questão de meta, questão de resultado, a gente está dentro de uma crescente assim, ano a ano. O turnover é pouquíssimo e tem uma galera que vai bem, já está há mais de 5 anos comigo até. E assim, a dificuldade que eu vejo maior, cara, é pôr na cabeça mesmo do corretor, principalmente aqueles que estão começando, que cada minuto que ele está ali do dia fazendo algo que não vai agregar, ele poderia estar fazendo algo que vai agregar. Exatamente. O desafio, fala-se muito em gestão de tempo, gestão de agenda, e isso, mais do que nunca, vai ser determinante. Porque conteúdo, treinamento, essas coisas hoje está aí para todo mundo, até de graça. Sim. Você pega no YouTube e você consegue ver um monte de coisa ali, aprender um monte de coisa dentro da nossa profissão. E cada vez mais eu acredito que vai ter pessoas capacitadas. Você atua muito nisso, eu já te falei que eu admiro muito isso. E
com cada vez mais gente qualificada, quem não souber administrar melhor o seu tempo, quem não souber gerir direitinho a sua agenda, perder tempo com coisas fúteis, vai ter resultado impactado, vai interferir diretamente no fim do mês do cara. No financeiro, né? Eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente tem muito conteúdo gratuito, por exemplo, esse podcast que a gente está levando informação para você, corretor, corretora, você do mercado imobiliário. Tem gente que não consome esse tipo de conteúdo mesmo sendo gratuito. Tem a pessoa que consome e não coloca em prática. Eu costumo dizer que o corretor, ele sabe o que fazer, sabe como fazer, ele apenas não faz. E aí ele tem um impacto no final do mês, ali no desempenho dele como corretor, que é determinante, né? E legal, eu saí, acho que foi o meu segundo, terceiro e último lançamento, acho que o seu também foi ali que você deixou Foi o último de fazer. E como que foi para você sair do mercado de lançamento para vir trabalhar com imóveis de terceiros? Na época, assim, toda mudança gera medo, né? Sim. Gera receio. E na época, eu tinha como propósito de vida mesmo, assim. Poxa, eu sou de Guarulhos, né? Para quem não conhece. E eu queria estar em Guarulhos, queria estar mais perto de casa, tudo. Só que, assim, o principal motivador, cara, foi análise. Você fala muito que, pô, gosto de você gosta de estatística, tal, não sei o quê. E as suas ações, você tomando suas ações baseado em informação, baseado em estatística, em dados, mais chance de acertar. Sim. Não é certeza. Então, na época, foi determinante o quê? A questão preço, cara, você acredita? Eu comecei a ver os preços subindo muito no lançamento. Às vezes o cara tinha que desembolsar muita grana já de entrada num negócio que ia entregar com 3 anos. E aí eu comecei a pesquisar, Zap Imóveis, Mercado Livre. E eu comecei a ver imóveis aí com 3, 4 anos de uso, com preço já bem abaixo do imóvel que estava na planta para entregar com 3 anos. Sim. Então, eu lembro que naquela época a gente vendia a ideia do seguinte, a gente comunicava um imóvel para investimento, e que a pessoa ia ter um aluguel de R$2.000 a R$2.500, investindo uma média de 600 mil. E aí eu comecei a olhar aqui para a minha região, eu via imóveis, por exemplo, imóveis da Coab, que era na faixa de 140 mil, que o aluguel era em torno de quase R$1.000. Olha aí. E eu falei, cara, a gente está comunicando um investidor para comprar um imóvel para ter 2,5, onde com o mesmo valor investido ele compra 3 a 4 imóveis e tem muito mais valor de aluguel. Eu falei, ou eu estou trabalhando no lugar errado, ou o investidor não tá fazendo a coisa certa. Foi quando eu também vim trabalhar aqui. Dados, né? Eu falo que quem não usa os dados a seu favor, ele tem somente uma forte opinião. E aí o caminho para errar é muito mais fácil, né? E, cara, eu vou compartilhar com você. Quando eu vim para o mercado de terceira, a gente começa a ver um pouco mais sobre documento, né? A gente, matrícula, escritura, IPTU, cara, eu fiquei tudo doido. Novo. Eu falei, cara, mas eu nunca vi isso. Você acha que o corretor de lançamento, ele tá um passo atrás por ele não entender de toda essa parte burocrática de um imóvel de terceiro, que eu costumo dizer que é mais aquela coisa raiz, né? O corretor de verdade é o cara que ele entende muito mais dessa parte de documentação. Como que é a sua visão? Porque lá atrás, cara, a gente não tinha contato com isso, né? Nada, zero. E sem dúvida, eu concordo que ele fica para trás. Como tudo que a gente aprende vai ser útil para alguma coisa, quando você domina em sua totalidade aquela área que você atua, você vai estar munido de informação que vai gerar venda. Então, por exemplo, se o cara é corretor de lançamento e ele gosta daquilo ali, ele não pretende fazer algo diferente, por que não aprender de documentação? Sim. Porque às vezes você está no lançamento, mas no próprio bairro ali tem um empreendimento que está para entregar daqui 3 meses, daqui 6 meses. E aí pode vir esse assunto à tona. Ô Márcio, ô Felipe, se eu comprar esse imóvel que vai entregar agora no fim do ano, quanto que eu preciso ter na mão para documentação? Exato. Quando eu trabalhava no lançamento, eu não sabia nem que existia custo de documentação. Pois é. E a gente fica pego de surpresa às Só vezes. Só o SAT, né? Exatamente. É o SAT. Cara, e aí veio a M. Félix, imobiliária em Guarulhos. Como que foi o desafio de você cuidar da sua própria empresa? Assim, já éramos empresa como corretor de imóveis, né? Mas para algumas pessoas isso não é claro. E aí você foi abrir o AM Félix em Guarulhos, como que foi você olhar para o seu negócio, ter que estruturar, ter uma visão mais que aí começa a ter contratação, imposto,
RH, começa a envolver vários fatores. Como que foi para você olhar para isso, ter que criar equipe, desenvolver um novo trabalho num mercado diferente? Cara, acho que abrir empresa no Brasil é muito difícil, né, Sim, cara? É um dos países mais burocráticos para isso e não é à toa essa fama. Então, começa a esbarrar nessa questão já, mesmo de burocracia, de documentação. E muita gente, às vezes, deixa de empreender, deixa de, entre aspas, arriscar alguma coisa por conta disso aí. E para mim não foi diferente. Eu fui, como a gente fala no português, claro, eu fui para as cabeças. sim, Falei, vou montar a empresa, vou trabalhar com imóvel de terceiro, né? Para quem está no lançamento é imóvel de terceiro, né? Para quem nunca viu o que é lançamento, para o corretor das antigas de terceiro, ele fala imóvel usado. isso. E assim, foi um grande desafio, mas é uma coisa constante. Foram noites de sono perdidas na parte de tentar estruturar a gestão, tentar estruturar processos. Só que é uma coisa que é meio que constante. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Vai mudando tudo tão rápido que começar a empresa não é não é só ali o grande desafio. O desafio é começar, crescer, estabelecer e ser constante. Acho que Isso. E sempre quando a gente está empreendendo, quando a gente vai dormir, vem aquela ideia, né? E a gente fala, cara, eu preciso anotar isso, preciso fazer isso, que isso vai dar muito resultado. E isso é do empreendedor, né? E aí você começou a estruturar a equipe, treinamento. Quais são os desafios para quem está abrindo uma imobiliária? muito em cima disso, pessoas, treinamento, processos, isso tem que ser claro. Acho que você falou uma coisa agora há pouco, que acho que é a máxima. O cliente entrou hoje numa empresa, ele tem que, independente por quem ele foi atendido, ele tem que correr o mesmo caminho, ele tem que ouvir o que precisa ouvir, e isso é processo. Sim. Então, primeiro passo para quem vai começar uma imobiliária, acho que é ter isso claro. Como que funciona uma imobiliária? Como que eu vou fazer aqui na minha? O que eu posso melhorar em relação aos exemplos que eu vi aí? E aí, tendo isso definido, é mão na massa. É anúncio, é campanha. E aí, de fato, começar a entender para você oferecer o imóvel certo para aquele público, para definir o imóvel, definir uma coisa que é importantíssimo, a geografia do teu negócio. Sim. Cansei de ver pessoas que tentaram abrir imobiliária e veio com aquele conceito da imobiliária do coração, das houses de incorporadora, e aí o cara abre imobiliária em Guarulhos, ou que seja lá em Itaquá, em Mogi, que seja, e o cara anuncia imóvel em São Paulo todinho. Então, já começa a errar aí. É um nicho, né? Então, assim, saber se colocar. O meu nicho vai ser qual? Se posicionar de maneira correta. Isso. E a hora de se posicionar, a questão geográfica, cara, é importantíssima. Sim. Muita gente erra nisso aí. Então, assim, saber se colocar, ter processos claros e mão na massa, né? Falando em processos, eu acho que um dos maiores desafios para quem, não para quem tem imobiliária, mas para o corretor, para o vendedor, é ter processos claros. Eu vejo que muitas pessoas, a gente também já se esbarrou muito mais em termos de processos, é que quando a gente precisa olhar para o negócio e falar assim, cara, eu recebi o lead precisa ir para onde? Depois dessa etapa ele vai para onde? Quais são as etapas que o lead precisa percorrer, o quase cliente precisa até chegar à venda? Quais são as perguntas que eu tenho que ter em cada etapa? Quais são os gaps de cada etapa? Onde que eu perco mais cliente? Eu não consigo avançar onde? Se daqui o cara não vai para o sim, ele vai para o não, o que eu preciso fazer? E muitos lugares não tem isso montado, não tem isso trabalhado de forma correta. Você vê também que processos é algo muito desafiador para corretor de imóveis e para dono de imobiliária? Demais. Demais porque hoje uma das principais fontes de captação de contato, de lead, é a rede social. Sim. Né? À toa que todo mundo está lá, todo mundo anuncia. E às vezes o cliente ele se perde, a imobiliária perde o cliente muitas vezes antes dele ser cliente, né? Muitas vezes antes dele ser lead. Às vezes ele entrou ali, na verdade ele foi um lead, mas você já perdeu ele ali. No primeiro atendimento você já não consegue falar. Isso aí é recorrente. Então, dentro dessas perguntas, até uma pergunta que a gente usa em Guarulhos, se serve para aquele cliente, principalmente o cliente de terceiro, se serve um imóvel sem sacada ou se ele faz questão da sacada, porque vai te ajudar a filtrar e mandar o imóvel certo para o cliente. E essas perguntas, se você faz de qualquer jeito, se você faz qualquer pergunta, você vai ter qualquer resposta, não vai te ajudar a fluir o atendimento, não vai te ajudar a gerar a visita.
A venda é muito construtiva, né? Sim. Então, se o corretor não domina isso, de fazer as perguntas certas dentro desse time, você perde ali o cliente. Ele não flui, ele fica na primeira entrada ali, ele fica no primeiro degrau do processo e para. Eu vejo que cada lugar tem sua estrutura de atendimento, né? Eu acho que eu não gosto, eu falo muito aqui na imobiliária, de filtrar demais o cliente antes de ir para a visita. Eu acho que a visita é primordial. Eu acho que o cliente ele já liga um monte de imobiliária, a primeira coisa que ele escuta é: você já fez um simulado? Vamos ver se você tem condições? Errado. Cara, eu acho que você precisa ir para a visita, conexão, primeiro momento com o cliente, é o momento da confiança e ali ele vai começar a te entregar as informações que você precisa. Como que você enxerga? Eu vejo que tem muito corretor que ele quer filtrar demais para ir no cliente certo e perde muito, deixa de fazer muito negócio. A perda dele é gigante, né? Ele fica filtrando. Acho que assim, primeiro que a gente não está lidando com qualquer coisa, né? E aí se você começa a querer filtrar demais, você está lidando com a vida da pessoa. Você está pedindo CPF, está pedindo renda, principalmente no âmbito do Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela. Então, o tiro no pé já começa aí. Se você tem esse hábito de querer filtrar muito, você vai ter uma perda grande de clientes. E aí entra até uma questão do seu nicho geográfico. Porque quanto mais você tem imóveis longe, mais você vai ter corretor querendo filtrar ao máximo para não gastar gasolina. E agora com gasolina a 6 conto... Aí o cara não quer ir mesmo, né? É isso aí. Galera, a gente tem um bate-papo lá no YouTube, que a gente fez uma live ano passado, né? Quem quiser ver também um pouco mais sobre como que é sair de lançamento e trabalhar com imóvel de terceiro, vale muito a pena, uma live bem bacana que a gente fez. E eu quero te perguntar, qual que é o seu recado para o cara que quer entrar na profissão de corretor de imóveis? O que você aconselha para ele? Cara, é uma área magnífica, talvez uma das únicas áreas onde você tem chance de mudar de vida de fato. A gente fala muito sobre isso, que é clichê e tal. Quando a gente começou lá atrás, a gente via muito isso, mas assim, é uma das poucas profissões que você consegue mudar de vida em pouco tempo. E depende mais de você do que qualquer coisa. Quem trabalha numa carteira registrada, num CLT, ele pode procrastinar, pode fazer corpo mole, que o resultado vai estar lá, que é o seu salário no fim do mês, e vai tocar a vida dele. O cara que é corretor de imóveis, ele vai procrastinar, também é normal, a gente é ser humano, mas se você entra na profissão e percebe, pô, aqui eu não posso procrastinar, aqui eu tenho que ser produtivo e não ocupado, você tem tudo para crescer e ser bem sucedido na vida. E aí tem a questão também do propósito. A partir do momento que você começa a lidar com a realização de um momento tão grande na vida das pessoas, passa a ser mais o propósito em si do que objetivo financeiro, né? Sim, falando em mudança de vida, eu até comentei com você aqui, né, que em uma das pré-eleições que a gente tinha lá, teve um superintendente, gerente na época, que ele contou uma história que a corretagem fez ele mudar de vida, né? Que ele falou muito sobre ajudar a mãe dele a construir a casa, ele deu uma casa digna para a mãe dele, e ele contou uma história de que ele teve a oportunidade de ir com outra pessoa da imobiliária para Las Vegas e sobrevoaram o Grand Canyon e tomaram champanhe lá. E, cara, eu falei, puta, esse cara, ele fala muito, eu era um cara muito travado, muito de não compreender o que as pessoas queriam passar através dessas coisas motivacionais. E eu tive a oportunidade, cara, de ir para Las Vegas depois e eu sobrevoei o Grand Canyon de helicóptero também. E eu tô falando isso por quê? Porque realmente... Que chique, hein? Você viu só? Porque realmente o que ele contou lá atrás, que a profissão mudou a vida dele, a profissão também mudou a minha. Não é clichê. Não é clichê. Eu acho que é muito sobre isso mesmo. E pra gente seguir aqui pro final, qual foi o maior desafio do Márcio Riquelme, da M Félix, nessa jornada dentro do mercado imobiliário? Hoje, o digital está tomando o lugar, né, de muito que se via, e acho que o maior desafio é você se manter mesmo atualizado, você se manter motivado, você se manter como autoridade mesmo. Uma vez que você domina o processo, documentação, atendimento, essas coisas, acho que o maior desafio mesmo é você estar sempre preparado, sempre bem informado,
sempre melhor do que o teu concorrente. Show. O Márcio, ele trabalhou com corretor de lançamento, coordenador de lançamento, corretor de imóveis de terceiro, dono de imobiliária. Para quem está começando na profissão, na visão do Márcio, qual é o melhor caminho para se iniciar? O melhor caminho para se iniciar hoje é lógico que você vai começar como estagiário, como corretor de imóveis, mas o melhor caminho, eu acredito, é dentro de uma imobiliária. Seja uma house de construtora, seja uma imobiliária de bairro, mas o melhor caminho é você estar dentro de uma imobiliária. Então, dentro da imobiliária, você vai ter o passo a passo do negócio, você vai ter a experiência com pessoas de todos os tipos, vai atender gente de todo jeito, que fala de um jeito, fala do outro. Você vai começar a perceber a importância de entender realmente cada pessoa. E hoje em dia, né, a gente vê muito corretor autônomo, corretor que trabalha em home office, né? E não aconselho começar por aí. Começa numa imobiliária, tenha vivência, não tenha pressa. Acho que é complicado falar disso, né? Porque a gente tem uma história parecida do começo, a gente demorou a vender, demorou a engrenar. E o maior desafio é o começo. Quando você aprende de fato e começa a aplicar o que você está aprendendo e pôr em prática, a venda vai ser só um detalhe lá no final, a comissão vai ser só um detalhe, você vai começar a ter propósito de vida, de trabalho, mas assim, começa sem pressa, numa imobiliária legal, que você se sinta bem, com pessoas legais que te façam sentir bem, e aí começa sem pressa, aprende, que o resultado lá na frente vai vir muito bom. Eu acho que é isso daí. É ouvir as pessoas que estão há mais tempo no mercado, entender o que realmente precisa ser feito e colocar em prática. Acho que esse é um caminho para o corretor ter sucesso dentro da profissão. Galera, esse foi o bate-papo com o Riquelme, Márcio Riquelme, corretor, coordenador, dono da MFEX. Cara, muito obrigado, muito feliz de ter você aqui. Verdadeiramente eu gosto muito de você. Você foi um cara que me ajudou demais. Cara, só agradeço. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, gosto muito de você também, como já falei, toda vez que a gente se encontra, falta hora no bate-papo, falta tempo, então assim, agradeço aqui a presença, poder estar aqui, compartilhar, conversar, te ouvir, aprender com você e até a próxima. Show, obrigado. Galera, se você ainda não segue a gente aí no YouTube, no Spotify, compartilha com seus amigos corretores de imóveis e água, café ou chopp gelado, porque falar de imóveis não precisa ser algo chato. Até mais, até a próxima!